Hi everybody, welcome to a new video in our channel. Hoje eu quero falar sobre irregular verbs, verbos irregulares. Com certeza você já deve ter ouvido falar, já deve ter praticado e estudado, mas é muito provável que você ainda tenha um pouquinho ou até mais do que um pouquinho de dificuldade na hora de utilizá-los, né? No sentido de, quando eu vou precisar falar um verbo no passado eu me embanando tudo, porque eu não lembro como é que muda, né? Se é desse jeito, se é daquele outro jeito, dependendo da frase eu nem preciso da forma passada do verbo. Tudo isso gera confusão e é normal. Mas aqui eu quero focar não especificamente no tempo verbal passado, mas sim nos verbos irregulares de maneira isolada. E por quê? Porque assim, aqui é minha perspectiva, minha opinião como alguém que aprendeu inglês e como alguém que ensina inglês hoje em dia para brasileiros e outras nacionalidades também. De um modo geral, é bastante possível aprender inglês de maneira orgânica. Deixa eu fazer um parênteses, eu falei que é possível, eu não falei que é viável, tá? Não é qualquer um que tem uma cabeça boa, uma rotina que possibilite aprender o inglês de maneira orgânica. E por de maneira orgânica eu quero dizer, sem precisar fazer curso, sem precisar fazer aula, sem precisar se disciplinar muito, ou seja, ir lá vendo um vídeo aqui, jogando videogame ali, lendo alguma coisa lá. Então é isso que eu quero dizer com orgânico, tá? Então assim, de um modo geral é bem possível, repito, de aprender qualquer idioma, né? No caso aqui o inglês de maneira orgânica. Porém, quando a gente chega nos verbos irregulares, eu repito, essa é minha percepção, minha opinião, a gente precisa abrir uma exceção no sentido de que mesmo a pessoa que vai aprender por conta própria, colocando dessa maneira para ficar mais fácil, ela vai precisar aplicar um pouco de disciplina de estudos nesse momento aqui do aprendizado e da prática dos verbos irregulares. Mas então vamos lá ver o que são verbos irregulares de uma vez, começando pelo ponto em que eles são irregulares. É o tempo verbal passado. Quando a gente fala de verbos irregulares em inglês, automaticamente a gente está falando dos tempos passados, na verdade, né? 2 tempos passados que a gente já vai ver daqui a pouco. Então vamos dar uma olhadinha na tabela de passado, digamos assim, né? Que geralmente é usado, na maioria das vezes, para falar de verbos irregulares. Aqui eu coloco alguns verbos regulares no meio também, para que fique claro para você que essas 3 colunas que a gente vai estudar, elas não são exclusividade dos verbos irregulares, beleza? E quais são essas 3 colunas? A primeira, da esquerda para a direita, é a coluna original, a coluna mãe, onde a gente vai ter o verbo na sua forma infinitiva, ou seja, na sua forma mesmo. Por exemplo, se é o verbo falar, né? Melhor dizendo, eu falo, vem do infinitivo falar. Eu jogo, vem do infinitivo jogar. Então, na sua forma infinitiva e na sua forma presente. Então, se eu quero colocar numa frase ali o verbo jogar, do verbo play, né? Eu vou usar essa forma aqui, play. Da mesma forma que se eu quero falar que eu jogo, eu digo I play. É a mesma forma, tá? Isso é óbvio, mas isso não fica claro pra gente no começo, então por isso que eu reforço. A segunda coluna é o tempo verbal que a gente chama de simple past. Então, para eu falar eu joguei, eu digo I played. Ou seja, eu invoco, entre aspas, a forma do simple past do verbo play, que no caso é played. E a terceira coluna a gente chama de past participle, passado particípio, que funciona exatamente da mesma maneira, inclusive o nome é praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V no Google Tradutor, né? A gente tem a mesma maneira, a mesma forma, a mesma utilidade, a mesma aplicação para esse tempo verbal em português. E a gente, no caso, o passado particípio. Então, por exemplo, já voltando para o verbo play, play jogar, played joguei, né? Na minha frase aqui, I played. E o played pode ser também traduzido como jogado. Então, só para concluir, verbos irregulares são os que, alerta de spoiler, não são regulares. It's not possible! Então, quais são os verbos regulares? Isso é muito fácil. São os verbos cuja forma passada funciona com a adição das letras E e D no final da palavra. Como o exemplo do verbo play que eu coloquei aqui para você. I play, eu jogo. I play, eu joguei. Acrescentou-se o ED no final, ou alguma coisa nesse sentido, é um verbo regular. Ou seja, segue esta regra. E aqui, para tranquilizar você de certa maneira, eu te digo, a maioria esmagadora dos verbos em inglês é regular, ou seja, vai seguir essa regrinha aqui do ED no final do verbo.
Por outro lado, nós temos o alvo, o foco do nosso estudo hoje, os verbos irregulares, que são a esmagadora minoria. Contudo, apesar de serem a esmagadora minoria, quando a gente coloca na balança de importância, eles meio que se equilibram. Por quê? Porque eles são a minoria, mas são super, ultra, mega utilizados e requisitados na fala. Dificilmente você vai falar com alguém por... Eu ia dizer 1 minuto, 5 minutos, mas na verdade, dificilmente você vai falar qualquer coisa em inglês por mais de 2 segundos e não vai precisar de um verbo irregular no passado. Então, recapitulando, há 3 formas base que a gente vai trabalhar aqui, que eu vou chamar a partir de agora de primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna, por motivos bem óbvios, né? Então aqui nós temos 3 tipos de verbos irregulares. Os que as colunas 2 e 3 apresentam a mesma forma, como os exemplos que você está vendo na tela agora. Os que a coluna 1 e 3 apresentam a mesma forma. Os que vão ser diferentes nas 3 colunas, como os que você está vendo na tela agora também. E os imutáveis, aqueles que não mudam, não vão ter forma, não vão ter diferenciação. Aí você pode se perguntar, poxa, mas como é que funciona isso? O verbo não muda no passado? Que confusão. De certa forma sim, mas eu vou estragar a sua percepção da língua portuguesa agora, dizendo que nós também temos isso em português, de alguma maneira. De forma diferente, mas a mesma essência. No caso, os verbos terminados em ar na primeira pessoa do plural, ou seja, nós. Vou te dar um exemplo. Nós jogamos hoje, nós jogamos ontem. E a gente não se confunde, né? Porque o contexto vem e salva todo o rolê. Então isso vai acontecer em inglês também, fique tranquilo. Então vamos agora para a minha dica deste vídeo. Se você ficou até aqui, parabéns, você é uma pessoa comprometida a ficar fluente em inglês, se é que você já não é, claro. E a minha dica é dividida em 3 partes, em relação ao estudo de verbos irregulares, que, como eu já resumi aqui, não pode ser subestimado e não pode ser evitado. Você não vai conseguir falar inglês se você não tiver memorizado pelo menos 90 a 95% da tabela de verbos irregulares, que eu vou deixar um link aqui no vídeo de brinde, e só você que tá até aqui nesse vídeo vai conseguir acessar, porque eu vou deixar lá meio escondido aqui. Brincadeira, qualquer um vai poder acessar, mas como você vai ver nessa tabela, pelo menos 95% desses verbos e suas respectivas formas, coluna 1, 2 e 3, precisam estar aqui na cachola para você poder ter uma conversação minimamente coerente e decente em inglês. Não odeio o mensageiro, odeio a mensagem. Então a dica número 1 eu meio que já falei aqui. Você vai precisar tirar algumas horinhas da sua agenda para se dedicar aos verbos irregulares, ao estudo de verbos irregulares. Não tem escapatória. Não tô dizendo que você vai precisar fazer isso o resto da sua vida. Tô falando de um período de tempo. Aí não dá pra dar falar com assertividade, é claro, porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, mas uma média de 1 semana a 2 meses, mais ou menos, né? Do aluno mais rápido pro menos rápido. Aí eu coloco minha dica pessoal, 2 abordagens que você faz com os verbos irregulares, com a tabela de verbos irregulares. A primeira é memorizar o significado dos verbos. Isso é 50% do trabalho, né? Não adianta você memorizar as formas passadas e não saber o que eles significam na prática, né? E a segunda, é claro, memorizar as formas. Tá? Então, memorizar as formas. Você não precisa necessariamente fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Você pode fazer uma, independente da ordem, em um momento e outra em outro momento. Vai funcionar da mesma maneira, tá? O ideal é, claro, você fazer as 2 ao mesmo tempo, mas, repito, não necessariamente, tá bom? E a terceira dica, e para encerrar o vídeo, é leia os verbos irregulares. Aqui, no caso, focando no sentido da forma, né, dos verbos, leia em voz alta. Não importa se o seu irmão vai achar que você enlouqueceu, o teu vizinho, né, leia, claro, não vai ler em voz alta de modo inconveniente, é claro, né, mas leia em voz alta, acho que na altura, no tom de voz que eu tô falando aqui, se você me permite um exemplo, e faça essa repetição. Por exemplo, lá, come, came, come, go, went, gone, see, saw, seen, break, broke, broken. Por que isso? Porque essa esse som essa trinca que eu chamo de isso vai ficando, conforme você vai repetindo, isso vai virando um eco no seu cérebro. Então cada vez que você pensa num verbo, uma vez que você tenha feito esse estudo bastante, 1 semana, 2 meses, como eu falei, toda vez que você pensa em um verbo,
o som das outras duas formas, coluna 2 e coluna 3, vem meio que automaticamente na sua cabeça. Então essa é de longe a melhor dica, na minha opinião, a melhor estratégia que eu usei e que eu passo para os meus alunos para você ficar afiado nos verbos irregulares. Aí sim, todo o resto pode vir de forma mais tranquila, embora eu advogue pela disciplina. Você estudar todo dia, abrir um livro, pegar a gramática e combinar isso com a parte lúdica, com a parte gostosa da coisa. Assistir um filme, ouvir um podcast, ler um livro, conversar com amigos, etc, etc e tal. E aí, esse vídeo ajudou você? Tomara que sim. Se sim, por favor, te peço, curta, compartilhe, comente aqui embaixo pra gente saber o que você tá achando. E a gente se vê no próximo vídeo aqui mesmo nesse canal. See you later. Bye.